Agora chegou o momento LG HD e eu estou aqui com o Pedro Casanova, que é consultor técnico e vai falar para o nosso teleassinante a evolução das lentes progressivas. Pedro, vamos lá. Bom, as lentes progressivas surgiram, a primeira aparição dela em público foi em 1959, com um físico francês, onde ele fez toda a evolução, todo o estudo do desenho progressivo, fazendo com que a pessoa tenha conforto de visão para longe, para campo intermediário e para perto. Tudo isso no mesmo óculos. Vamos lembrar um pouquinho, Pedro? Te interrompendo, vamos lembrar para o teleassinante que as lentes progressivas nada mais são do que as lentes multifocais. Lentes multifocais. As antigas multifocais, agora lentes progressivas. Vamos lá. Isso. Então, a tecnologia fez com que você tenha a visão para longe, intermediário e perto, tudo no mesmo óculos, na mesma armação. Lentes chamadas bifocais, aquelas que possuem a película, elas possuem apenas conforto visual para longe e para perto. A pessoa não tem aquela acomodação que é o chamado campo intermediário, que hoje é muito importante. E é o que traz uma grande influência, uma grande diferenciação entre as lentes, né? Então veio essa evolução em 1959, que praticamente trouxe uma grande extinção aí das lentes bifocais, né? Deixou de lado, a tecnologia bifocal ficou estacionada e a tecnologia das lentes multifocais ela está em uma evolução contínua. As lentes progressivas, também chamadas de lentes multifocais, elas apareceram aí no mercado em 1959, que foi a grande aparição pública, a grande comercialização, a primeira comercialização dessas lentes. Acontece que a tecnologia na época visou fazer o quê? Trazer uma lente onde houvesse conforto para longe, para o campo intermediário e para perto, e principalmente perto. Naquela época preocupava-se mais em longe e perto. Porém, eliminou-se aquela película, aquela chamada janelinha, aquela divisória que havia na lente. Então, isso é uma lente multifocal, uma lente progressiva. Só que, naquela época, desenvolveu-se essa tecnologia. Acontece que essas lentes não se preocupavam-se na visão binocular. Desenvolveu a tecnologia do corredor progressivo, eliminou-se aquela película, aquela divisão das lentes, e essa lente ela era espelhada, a tecnologia dela, de um olho para o outro olho. Acontece que isso trouxe uma grande aberração na periferia da lente. Se a gente falar, parece um pouco absurdo, mas naquela época as lentes elas tinham um desenho, o aproveitamento da lente era baseado numa ampulheta, onde você tinha apenas o centro da lente como conforto visual. O restante da lente era aberração. Era uma distorção cromática, não havia conforto, ou seja, a visão periférica ficava muito prejudicada. Horrível, né? Praticamente inexistente. Você tinha, a gente fala-se muito assim no popular, você tem que apontar o nariz para onde você está olhando, né? Aquela visão periférica era inexistente. A tecnologia veio evoluindo a ponto de minimizar cada vez mais essas aberrações. Então a evolução passou a analisar, hoje analisa-se o desenvolvimento de um olho, a postura, principalmente a postura em relação olho-cabeça, se você movimenta mais os olhos para ler do que a cabeça, se você movimenta mais os olhos para olhar dos lados do que a cabeça, ou se você movimenta mais a cabeça do que os olhos, enfim, foram feitos estudos para adequar a lente cada vez mais à rotina do seu usuário, né? Hoje, o que nós temos aí de LG, falando de LG HD, tecnologia freeform, tecnologia totalmente computadorizada, a evolução dessas lentes fez com que mudasse a combinação de desenho, longe, intermediário e perto, por isso que ela é chamada lente progressiva. Você tem a graduação de longe e essa graduação ela vai progredindo até chegar-se na potência da graduação de perto. Isso tudo, esse que é chamado desenho progressivo, essa progressividade é feita toda do lado de fora da lente. Na usinagem do laboratório, a gente trabalha apenas a curva interna, o lado de dentro da lente, para se chegar na graduação final do usuário. Porém, a tecnologia da adição, que a gente fala da progressividade, está do lado de fora da lente. Do lado de fora. Nós, na LG HD, com a tecnologia Freeform, trouxemos uma outra grande evolução. A curva de fora da lente não existe mais o desenho progressivo. A adição que a gente fala, progressividade, não está do lado de fora da lente. Hoje, ela é colocada do lado de dentro da lente.
Nós fazemos a combinação de curvas para chegar na graduação que se precisa e essa potência da progressividade. Além do mais, vai mais longe do que isso. Nós temos um grande aproveitamento também no corredor intermediário. O que é intermediário, Fausto? As pessoas começam na presbiopia inicial, o primeiro sintoma que a gente vai falar também vista cansada, né? Chamada vista cansada, presbiopia, ela se inicia quando a pessoa tem uma dificuldade para ler. Aí vai diminuindo a força cristalina, tem dificuldade para ler, vai afastando o objeto do olho para ler. E isso interfere também no intermediário. Hoje o intermediário é fundamental na adaptação da lente multifocal. O campo intermediário, a gente fala que é tudo que está ao alcance do nosso braço. O que fica numa mesa de escritório, né? No máximo a uma distância de 3 metros do olho. Isso é visão intermediária. Por que eu falo que hoje é fundamental? Porque hoje é comum você usar o celular, você tem um iPad, pessoas usando o computador. Meses atrás fui atender um usuário de lente progressiva que houve uma pequena dificuldade na sua adaptação. Nós fomos orientá-lo e descobriu-se que ele, aos 76 anos de idade, usava o computador. A queixa principal dele era justamente essa. Olha, eu vou fazer um trabalho no meu computador e eu tenho uma grande dificuldade de movimentar minha planilha de Excel, não consigo fazer meus cálculos. 76 anos de idade. Hoje a idade não... Mas o que eu quero dizer, uma pessoa de 76 tem uma vida ativa, uma vida funcional e tem como seu dia a dia, o seu trabalho, o uso do computador. Uma mesa de escritório. Ou seja, a principal queixa dele foi justamente no intermediário, o que é muito mais comum hoje do que se imagina. E a LG HD está preocupada com essa tecnologia. Nós trouxemos essa evolução de tecnologia fazendo com que esse desenho progressivo fique do lado interno da lente. Com isso, eu reduzo a chamada distância ao vértice, que é a distância do meu olho até a lente. Tornando-se essa distância mais próxima, eu tenho um melhor aproveitamento da lente multifocal. É aquela brincadeira que a gente faz de olhar através da fechadura. Quanto mais próximo você coloca o seu olho na fechadura, melhor você tem a visão do ambiente interno. Sim. Né? Então a lente multifocal funciona dessa forma. Quanto mais próximo do meu olho, melhor a minha adaptação, melhor o meu conforto visual. Por falar em adaptação, Pedro, quando surgiram essas lentes, as pessoas tinham dificuldade em adaptar, né? Por colocar o óculos, a maioria deixava de usar o óculos. Como é que é isso hoje? Os fatores mais comuns hoje que levam a pessoa a ter uma dificuldade de adaptação são, o primeiro, a pessoa fica vários anos, fica muito tempo sem voltar ao oftalmologista. Principalmente aquela que se inicia na presbiopia, fica em média 2, 3 anos sem consultar o oftalmologista. O cristalino dela, a tendência é ele perder a sua elasticidade continuamente. Né? Então há uma perda da elasticidade do cristalino e essa perda ela é contínua. Então a pessoa que fica 2, 3 anos sem consultar, a refração dela tende a se mudar. Então se você ficar 2 anos, 3 anos sem ir ao oftalmologista, quando alterar a sua refração, ela já vai estar um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim. Então há uma grande diferença de presbiopia, de graduação, há uma diferença no grau. Isso faz com que, não é que seja difícil, mas que a pessoa tenha um pouco mais de paciência para se adaptar. Porque ela ficou um tempo sem ir, o óculos dela está defasado, a graduação já está deficitária, então ela precisa se atualizar novamente. Né? E isso faz parte do nosso trabalho, dar toda essa orientação, toda essa consultoria. Né? Outro grande sintoma é em função das inúmeras lentes que existem hoje no mercado. Como eu falei que as lentes elas surgiram em 1959, existe hoje, por incrível que pareça, é comercializado hoje ainda lentes com tecnologia de 1959. Coisa da antiga ainda. Exatamente. Bom, porque você entra numa ótica e fala assim, caramba, por que essa lente custa R$800, R$500, sendo que no meu concorrente eu vi uma lente de R$100, tá? R$120. Nós temos lentes a partir de R$100. Nós, da LG HD não, mas a LG, que é um laboratório multimarcas, possui lente popular, produtos de combate que a gente fala. Porém, a gente deixa bastante orientado. É lente de tecnologia de 30, 40 anos atrás. Mas as lentes da LG HD, embora a Algen esteja no mercado há mais de 25 anos, de 10 anos para cá, vamos colocar assim, a tecnologia Freeform se estabeleceu, ela está hoje uma tecnologia mais sólida dentro do laboratório,
E isso traz uma enorme segurança em termos de evolução de lentes progressivas, né? Outro grande problema de não adaptação que é muito comum, a pessoa não sabe fazer o bom uso do óculos no que diz respeito ao objeto, a distância do objeto que ele vai precisar olhar. Ou seja, as lentes progressivas, como elas não têm a divisória, você não consegue saber, olhando, o cliente olhando, aonde está a graduação que ela precisa. Então ela é colocada da seguinte forma: na parte superior do aro, acima da minha pupila, eu tenho a chamada graduação para longe, que é a compensação visual para longe, o conforto visual para longe, que é normalmente a minha postura para olhar para longe, porque eu vou olhar um objeto que está a mais de 6 metros de distância de mim, né? Abaixo da minha pupila começa a haver aquela progressividade, o aumento da graduação da lente, aonde eu necessito de enxergar bem objetos que estão próximos ao alcance do meu braço. Média distância. Chamada média distância, por isso que a gente fala intermediário. Sim. Não é nem longe nem perto, né? E hoje usa-se bastante mesa de escritório ou ambiente que está ao alcance da minha mão, né? E por fim, na parte inferior do aro, eu uso objetos com distância até 40 centímetros do meu olho, que são chamados objetos para perto, é leitura de perto. Pedro, nós já falamos da qualidade das lentes LG HD, do conforto, e agora o diferencial da LG, né, do grupo LG, o que ele oferece de diferencial para os seus clientes, né, para o pessoal que tem a sua ótica, que comercializa lentes oftalmológicas. Sim, nós temos aí, a gente tem conversado bastante no pessoal do laboratório, eu juntamente com a diretoria da empresa, qual o projeto para 2014, né? Qual que é a nossa ambição em termos de comércio aí para 2014. E muito se fala tecnologia de lente, muito se fala em preço, maiores descontos e tal. E nós temos como principal bandeira no nosso laboratório a busca por um suporte, todo o suporte, toda uma orientação, tudo que tem por trás de uma lente oftálmica, tá? Isso se resume em quê? O cliente, quando está, seja ele um lojista, ou seja ele até propriamente o consumidor final, ele não está comprando apenas um par de lente. Ele está comprando primeiro uma segurança e todo um suporte necessário, toda uma estrutura, como eu falei há pouco de adaptação, é um trabalho nosso, essa orientação, acompanhar essa adaptação com o usuário final. Embora a gente seja de uma indústria de lentes oftálmicas, nosso trabalho se estende, vai além do trabalho do lojista. Nós atendemos também consumidor final. O cliente que adquiriu uma lente nossa, adquiriu um serviço nosso e não está satisfeito, sente uma dificuldade de adaptação, olha, estou com uma queixa, não sinto conforto visual, é trabalho nosso, nós temos isso como carro-chefe do nosso trabalho, fazer esse atendimento ao consumidor final, ao usuário mesmo dos óculos, né? Estendendo o nosso trabalho simplesmente ao lojista. Olha, eu vendi a lente para o lojista, você vai procurar sua reclamação ao lojista. Não, nós temos como bandeira esse suporte ao usuário final. Bacana, aí foi o Pedro Casanova do grupo LG HD, e você que é comerciante de lentes oftálmicas, você que tem a sua ótica, pode entrar em contato com a LG HD, não pode, Pedro? O telefone pode passar? O nosso telefone de contato é 16 3712 1700. E temos também o nosso site www.lglentes.com.br. Bacana, aí foi o nosso Momento LG HD, que volta no próximo programa.